Eu queria que vocês recebessem ele com um caloroso aplauso, o pastor Eliel Bezerra. Vai vir aqui diretamente de São Paulo, da Paz Church, do grande amado nosso pastor Abe Uber. Pode acender um pouquinho mais de luzes, por favor? O pastor Eliel é o pastor gestor de toda a igreja Paz Church em São Paulo. E ele veio, nós estamos já há alguns dias imersos aqui na Casa Apostólica, recebendo muita instrução. Estamos estruturando a igreja, a gente cresceu muito rápido, de 400 para 1.600. E eu falei, como que vocês fazem? Né? Então, além de a gente ter pego toda essa experiência com ele, ele vai contar para vocês como que começou a Paz Church, o que elas já fizeram hoje, para vocês terem uma noção do que vai acontecer aqui em 2024. Estende a mão para o pastor Eliel. Pai, como autoridade dessa igreja, eu agora estendo essa autoridade para o pastor Eliel, que o Senhor use ele com unção. Use ele, Senhor, com autoridade. Use ele, Senhor, poderosamente nessa noite, que ele seja um instrumento nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Amém. Eu queria que você fosse profeta na vida do seu irmão hoje. Olhe bem nos olhos. Não precisa não. Olhe bem nos olhos da pessoa que está do seu lado agora. Com muita fé, diga assim: é um privilégio muito grande poder estar sentado ao lado da pessoa que vai pagar a pizza mais tarde. Tá ligado, né, irmãos? Hoje as pizzarias vão bombar. Queridos, é uma honra muito grande, é um privilégio para mim poder estar aqui nessa igreja tão linda, tão avivada, tão cheia do Espírito Santo, amém, irmãos? E cheia de pessoas bonitas, amém? Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta: qual o segredo da sua beleza, meu irmão? Fala para ele agora: é Jesus. Obrigado, querido. Olha só, nós estamos realmente muito felizes de ver e assim, o que Deus está fazendo aqui mesmo. Sinceramente, eu estou impactado com esse crescimento, né, de 400 pessoas para 1.600 pessoas. Diga comigo, isso é só o começo. Essa é a frase que o nosso pastor usa muito, pastor Abe. Isso é só o começo. Eu creio que isso é só o começo para a cidade de Camboriú aqui também. Eu tenho certeza que quem quiser ir para o inferno vai ter que sair dessa cidade, em nome de Jesus. Vamos ganhar essa cidade para Cristo. Amém? Amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Eu sou de Santarém do Pará. Eu sou lá de Santarém do Pará. Mas eu fui na primeira equipe de Atos em Ação para Fortaleza com o pastor Abe. No ano de 2005, nós fomos para lá para fundar o nosso trabalho lá, a nossa igreja lá. E hoje nós temos uma mega igreja no Ceará. Nós moramos 11 anos lá no Ceará. E eu queria só contar um pouquinho da minha história aqui. Eu converti, entreguei a minha vida para Jesus no ano de 1998. E aí, em 99, eu casei com a mulher mais linda do planeta, a pastora Vera, do meu universo, né? E quando chegou em 2005, surgiu o projeto Atos em Ação. O pastor Abe, então, lançou o projeto Atos em Ação lá em Santarém. O pastor Abe estava lá em Santarém ainda, na época. E o pastor Abe, então, estava formando uma grande equipe para ir para Fortaleza, para começar a igreja lá em Fortaleza, do zero. Começar com células, né, do início. E eu trabalhava numa empresa aérea lá em Santarém. Eu trabalhava na maior empresa aérea de Santarém. Era a única também, irmãos. E eu lembro que quando surgiu esse projeto, e eu via o pastor Abe falar sobre o projeto Atos em Ação, que vai uma equipe muito grande. Inclusive, gente, eu vou abrir aqui para voluntários, se algum voluntário quiser ir. E eu falava comigo mesmo, eu lembro que eu falava assim, eu dizia: mas eu jamais teria coragem de fazer um negócio desse, de sair da minha terra para uma cidade como voluntário. E eu falava isso comigo, no meu coração. Só que o que acontece? A gente
muitas vezes a gente não entende os planos do Senhor, né? E eu trabalhava nessa empresa aérea, e uma vez eu estava vindo do meu trabalho do aeroporto, no meu carro, ouvindo aquela canção da Aline Barros, Sonda-me. Quem conhece essa canção aqui? Muito cuidado quando você cantar essa canção. A última vez que eu cantei, fui parar lá no Ceará. Ela diz assim: como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, usa-me, Senhor. Quem já cantou essa canção aí? E a gente chora, né, quando a gente canta ela. E muitas vezes a gente diz: querido, dá para você liderar uma célula? Ah, misericórdia, pastor. Mas eu sei que naquela noite eu vinha cantando essa canção, e eu, claro que não foi audível, mas no meu coração veio muito forte, o Espírito Santo falando comigo. Então o Espírito Santo falou comigo assim: meu filho, você teria coragem de fazer o que você está cantando? Porque a canção é muito forte, ela diz: olha, Senhor, usa-me, né? Pode me usar como um farol, onde o Senhor quiser. E eu senti claramente o Espírito Santo falar comigo naquela noite. E eu lembro que eu comecei a chorar no meu carro. Foi muito forte, porque naquela noite eu descobri que muitas vezes a gente canta as canções, muitas vezes a gente faz as coreografias, mas na hora do vamos ver mesmo, é que a gente vê onde está o nosso coração. E eu estava chorando naquele dia, porque eu disse: Deus, eu tô aqui cantando uma canção, mas eu não tinha coragem de fazer isso. E naquela noite em diante, eu comecei a dizer para Deus: Deus, onde o Senhor quiser que eu vá, eu vou. Tudo que o Senhor quiser que eu faça, eu faço. E naquela noite eu tomei a decisão. Eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, e ela é mais corajosa que eu, né? Na hora ela disse: então, se Deus falou, nós vamos. E nós fomos, então, como voluntários para Fortaleza. Claro que não foi assim rápido. Eu fui falar com o patrão, explicar para ele, pedir conta, fazer acerto, vender as coisas que tinha. E como eu não podia levar as coisas que eu tinha lá, porque eu fui como voluntário, eu tive que vender e dar as outras coisas. Nós chegamos no Ceará, dia 12 de abril. Ah, tá, vou já chegar, vou já falar isso aí. Dia 12, eu cheguei em Fortaleza, dia 12 de abril de 2005. Eu, minha esposa, a nossa filha na época tinha 3 anos de idade, e 2 malas de roupa, somente. E, como o apóstolo está falando, é verdade. A nossa igreja em Santarém, ela tomou uma proporção muito grande, muito forte. O crescimento lá foi um avivamento. É aquilo que está acontecendo aqui também. Amém? Você crê nisso? Eu creio também. Amém. Quando o pastor Eibe assumiu a igreja lá, a igreja era muito pequenininha, muito pequena mesmo. Inclusive, ele conta muito essa história, que um dos cultos principais, que era para estar todo mundo, só foi ele, a irmã dele e o irmão Egídio. Um culto principal. E ele, então, ele olhou assim, ele quis desanimar, mas ele sentiu o Espírito Santo falar para ele: olha, fala com a multidão, prega para a multidão. E aí ele falou: então, eu queria falar para essa grande multidão ficar em pé. Só tinha 2 pessoas, irmão. E na hora, a irmã dele, a Ângela, ainda pediu para ir no banheiro ainda, para acabar de completar. Mas ele sentiu claramente o Espírito Santo falar para ele: olha, fala para essa grande multidão, porque é fé. Diga comigo, fé. Porque muitas vezes a gente quer ver as coisas, a gente quer ver para poder acreditar. E eu sei que isso que eu estou falando aqui, está acontecendo aqui nessa igreja, porque a história é muito linda também aqui. Como foi que começou e como é que Deus tem acrescentado. Então, o pastor Eibe então começou a falar com a grande multidão. E eu quero falar com essa grande multidão. Ele pregou aquela noite para as cadeiras, irmãos. Quem não entende de fé diz o quê? O cara está louco. Quem não entende de fé pensa que o cara pirou. E ele dizia: eu creio que um dia nós vamos ter milhares de pessoas aqui nessa igreja, milhares. E vai ter fila de pessoas para entrar na igreja. Imagina, fila. Gente, eu converti em 98. 98 já estava assim. Então a igreja está muito... Hoje a nossa igreja lá nós temos com 45 mil membros numa cidade de 280 mil habitantes. Amém? Aplauda bem forte ao Senhor. Só que o pastor Eibe fala assim: eu já sabia disso. 45 mil membros na cidade de Santarém. Então, para você ter uma ideia, os nossos congressos da paz lá, o congresso da paz é feito no estádio. Teve um ano que teve que fazer 2 sessões para dar tanto de pessoas lá. Então, é muito lindo assim. E eu lembro que
Então o pastor Eibe, depois que a igreja já estava muito grande, bem firmada, então ele sentiu fortemente de ir para o Ceará. Então ele tinha que ir também liderando essa equipe. E ele foi então, em 2005, com essa equipe muito forte, de pastores, tempo integral, obreiros tempo integral, e também uma turma de voluntários. Eu lembro que, na época, foi vários jovens também, outras famílias. E, na época, eu fui para conseguir emprego lá no Ceará, trabalhar e ajudar também no cuidado e no crescimento da igreja. E, assim, foi muito lindo o que Deus fez ali. Nós moramos 11 anos no Ceará. Até hoje, assim, eu tenho um carinho muito grande pelos nossos irmãos cearenses lá. E a nossa igreja lá está muito grande. Hoje está com um galpão muito grande, terreno próprio, um terreno de 22 mil metros quadrados lá. Tem estacionamento dentro do próprio terreno, é tão grande que o terreno que tem, o estacionamento é dentro. Um mega galpão, vários campos dentro da cidade, muitas igrejas fortes no sertão, no interior do Ceará. Assim, Deus tem feito grandes coisas ali. No Ceará, a igreja deve estar com uns 8 mil membros, deve estar com uns 10 mil com tudo, uns 10 mil membros lá. Sabe, querido, sabe o que me alegra? É quando eu olho para trás, eu penso assim, poxa, Deus, o Senhor quis me usar também, mesmo eu não tendo nem tanta coisa para oferecer. Porque, às vezes, a gente acredita na mentira do diabo, naquela mentira do diabo que diz assim, olha, quem sou eu para fazer alguma coisa para Deus? Quem sou eu para ser usado por Deus? Pastor, eu não sou nada, quem sou eu? É mentira do diabo, você pode ser usado por Deus. Dentro daquilo que você tem, muita gente aí fora, nesse momento, está precisando. Uma palavra que você libera, para alguém, você pode transformar a vida de alguém eternamente. Sabe, queridos, Deus quer usar as nossas vidas aqui, para a glória dEle. E sabe o que é lindo? É que Ele conta comigo e conta com você. Olha para quem está do seu lado e diga assim, Deus conta com você. E, então, a nossa igreja cresceu bastante lá no Ceará, então ele sentiu realmente de Deus, depois de 11 anos, que nós devíamos realmente vir com uma mega equipe para São Paulo agora. Agora, São Paulo já não vinha só do Ceará, veio uma equipe do Ceará, veio uma equipe de Boa Vista e outra equipe de Santarém. Então, as 3 equipes se encontraram em São Paulo e formaram uma só equipe. E o pastor Eibe liderando essa equipe lá. O apóstolo teve lá na nossa igreja, lá no nosso campus, e nós estamos sonhando assim com São Paulo, assim, porque São Paulo é muito grande, sabe, gente? E o pastor Eibe tem sonhado com 100 campos lá em São Paulo. Alguém que não conhece o pastor Eibe está exagerando. Gente, ele fala, nós vamos conseguir 100 campos na cidade de São Paulo, para a gente poder alcançar muitas pessoas para Jesus ali. E eu me sinto honrado de poder, então, fazer parte de tudo isso, fazer parte da equipe, estar lá, do lado do pastor Eibe. Inclusive, o pastor Eibe é líder de célula, não sei se você sabe. Ele lidera uma célula, é um bom líder ele, né? Um cara legal, assim, ele multiplica, assim, a célula dele multiplicou 22 vezes. A célula dele, no apartamento dele, dá 60 pessoas. Teve um dia lá, gente, para o pessoal subir no elevador, tinha que fazer fila, assim, para subir no elevador. 60 pessoas dentro de um apartamento. Aí a célula dele multiplicou, por último, agora em 5. Ele formou 5 líderes de célula. Então, o cara é muito bom. Foi bem treinado, né? E faz parte da minha rede, glória a Deus. Eu sou pastor de rede dele. Mas, gente, eu penso assim que Deus, sabe, Deus quer usar as nossas vidas. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus quer usar a sua vida, amém? Levante a sua mão bem alta aí. Eu quero declarar que você será grandemente usado por Deus aqui nessa cidade. Muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas conhecerão a Cristo por causa da sua vida, amém? Se você crê, aplauda bem forte ao nome do Senhor. Agora, o pastor Eibe fala assim, olha, São Paulo, gente, é só o trampolim para a gente ganhar as nações. Ele sonha muito em fazer uma escola transcultural em São Paulo, onde nós vamos pegar as equipes que vão ser treinadas para ir para as nações. Então, eu identifico muito a nossa igreja com a de vocês aqui, porque os sonhos são os mesmos, sabe? De não ficar uma igreja só aqui, só nós, não, está tudo bem aqui. Não, gente, tem muitas almas aí fora precisando de Cristo, sabe? Pessoas que realmente serão alcançadas para Jesus. Então, eu tenho certeza que Ele vai fazer isso.
em nome de Jesus, amém? Eu quero aproveitar então nessa noite, eu sei que a gente está num treinamento, esses dias falando muito sobre a questão de crescimento, de cuidado, de consolidação, como cuidar das vidas, né? Como cuidar das pessoas que Deus tem confiado. Eu estava até falando para o apóstolo que a gente se alegra muito em ver tudo isso que Deus está fazendo, mas ao mesmo tempo vem uma santa responsabilidade no nosso coração. Porque Deus está enviando as almas, Deus está enviando pessoas, né? Agora, vamos pedir a ajuda do Espírito Santo para cuidar bem de cada uma delas. Porque a ovelha sadia sempre dá cria. Então, quando você cuida bem de cada pessoa que Deus está confiando nas suas mãos, pode ter certeza, nós vamos ter um avivamento aqui, irmãos. Diga comigo, e eu quero estar nesse meio. Eu tenho certeza disso. Eu quero então falar sobre um assunto que eu acho que muito pertinente para os dias de hoje. E o título da minha mensagem nessa noite, pode colocar aqui, meu querido, se você puder. Acho que vai aparecer aqui, né? Estenda a sua mão para cá, está aqui. Está aqui. Diga comigo, como provocar o sobrenatural de Deus? Sabia, gente, que às vezes o sobrenatural de Deus ele vai acontecendo, Deus vai fazendo, mas tem coisas que precisam ser provocadas. Eu creio, sinceramente, que tem milagres que você precisa provocar. Que não vai, estou aqui, pastor, estou aqui, estou esperando, sabe, pastor? Não, tem coisas que você não tem que esperar, tem coisas que você precisa provocar para acontecer. Em nome de Jesus. Olha só o que diz aqui em Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante. Amém, glória a Deus. Gente, fiquei muito feliz agora, viu? Isso foi porque a Bíblia abriu, todo mundo... Glória a Deus. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito fácil de pregar numa igreja dessa aqui. Sério mesmo, porque é gostoso. Vamos lá, acompanhe comigo aqui, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam, diga comigo, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha só, Pedro está dizendo, mestre, eu passei a noite trabalhando, eu não consegui pegar nada. Mas eu gosto dessa última parte desse versículo. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. E eu vou repetir mais uma vez. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes. E rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, Simão, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, diga comigo, deixando tudo, mais forte, deixando tudo, o seguiram. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Nós estamos aqui hoje, Pai, não para assistir um culto, mas para cultuar o Senhor. Nós estamos realmente, Pai, com uma expectativa que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Nós te damos total liberdade, Espírito Santo. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Muito obrigado. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, eu creio que nós podemos fazer muitas coisas para Deus. Muitas coisas. Porém, para fazermos coisas poderosas, coisas realmente relevantes, a gente só vai conseguir fazer através do poder sobrenatural de Deus. Amém?
Eu posso fazer muita coisa para Deus, sabe? Muita coisa. Mas para fazer grandes coisas para Deus, eu só vou poder fazer através do poder sobrenatural de Deus. Como eu posso, então, atrair essa unção sobrenatural? O que eu preciso fazer para atrair? E eu quero falar daqui um pouquinho, não vou falar agora, mas eu quero falar daqui um pouquinho sobre 3 entregas que provocam o sobrenatural de Deus. 3 entregas. Agora, o que significa sobrenatural? Muitos, ao ouvirem essa palavra, geralmente levam para o lado místico. Pastor, sobrenatural, o que é? Um fantasma? Ah, pastor, sobrenatural é um anjo. Então, muitos levam para esse lado. Agora, se nós fôssemos realmente definir aqui o que é sobrenatural, se fôssemos perguntar aqui o que vem a ser sobrenatural, responda, diga comigo assim: sobrenatural é aquilo que não é natural. Sobrenatural é aquilo que não é natural. Nós podemos caminhar, então, na nossa vida experimentando 2 tipos de vida: a vida natural e a sobrenatural. Você escolhe. Você pode dizer assim, não, tá bom do jeito que está, pastor, é a minha vida natural mesmo aqui. Mas você também pode escolher, não, pastor, eu estou decidido, esse ano agora, o ano de 2024, levante sua mão aí, diga assim, o ano de 2024, eu vou viver o sobrenatural de Deus. Amém? Então é uma escolha. Você pode escolher, isso que é lindo. Imagina Paulo, o apóstolo Paulo, ele escolheu o sobrenatural. Moisés, Daniel, os homens de Deus, Davi, eles escolheram o sobrenatural. E nós também podemos escolher. A vida natural, por exemplo, todo o trabalho que você faz no dia a dia, você trabalha, por exemplo, numa empresa, como profissional, ou você tem um negócio, ou como profissional liberal ou autônomo, você trabalha e o fruto do seu trabalho vai dar uma resposta. Você trabalha ali todo mês, o fruto daquele trabalho vai te dar uma resposta, que é o seu salário. É natural. Uma bonificação por aquilo que você fez. Ou seja, uma recompensa, um salário. Isso é o resultado do seu trabalho natural. A grande maioria aqui já conquistou muitas coisas. Por exemplo, quem tem uma casa própria aqui? Um apartamento próprio, um carro próprio. Você comprou, você conquistou através do seu trabalho natural. Trabalho duro para conquistar aquilo. Parabéns. Uma boa parte que você tem hoje foi o fruto do seu trabalho natural, do esforço. Você estudou, você pagou um preço. Natural, glória a Deus, parabéns para você. Mas a Bíblia fala sobre a unção sobrenatural. A Bíblia deixa claro que existe uma unção à disposição. Essa unção sobrenatural que pode fazer algo que o natural não consegue. Existe o sobrenatural, existe uma unção. O que é uma unção? É uma manifestação, diga comigo, uma unção é uma manifestação, é um toque de Deus. Isso é o sobrenatural. É quando você olha para a pessoa e você diz, cara, tem alguma coisa nessa pessoa diferente. É o sobrenatural, gente. Sabe? É o sobrenatural. Um exemplo claro na Bíblia que eu gosto muito é daquela mulher. A Bíblia diz que existe uma mulher que estava com fluxo de sangue. E a Bíblia fala que ela passou 12 anos sofrendo de uma hemorragia. E a Bíblia faz questão de dizer que aquela mulher, ela gastou tudo que tinha. Imagina, a mulher gastando durante 12 anos, imagino que ela era muito rica. Aquela mulher tinha muitos recursos, mas a Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha durante os 12 anos, ou seja, tudo aquilo que ela tinha natural, ela usou. E ela não foi curada por natural. Mas a Bíblia diz que o sobrenatural entrou. A Bíblia diz que Jesus fala para ela, saiu de mim uma unção sobrenatural. Ele pergunta, peraí, quem me tocou aqui? Porque ela decidiu, chega um dia que ela disse assim, olha, eu cansei de viver o natural. Eu já gastei todo o natural. Eu não posso mais continuar vivendo o natural. Teve um dia que ela falou, não, se eu tocar nas vestes de Jesus, o sobrenatural dele vai vir sobre a minha vida. Porque ela decidiu, ela disse, olha, eu vou tocar e eu vou ficar curada. Gente, imagina uma mulher com hemorragia, 12 anos sofrendo. E a multidão acompanhava Jesus. Não era fácil chegar perto de Jesus, irmão. Os paparazzi andavam atrás dele. Todo mundo estava querendo pegar Jesus. A mulher vai e toca nele. E de repente Jesus falou, quem tocou em mim?
Quem me tocou? Porque de mim saiu o sobrenatural. Sabe, gente? Quando você tocar em Jesus da forma correta, o sobrenatural vai vir sobre você. Eu tenho certeza disso. Porque o sobrenatural, ele transcende os resultados que procedem de um comportamento ou de um esforço natural. Ele transcende. Nenhum problema com o natural, mas nós precisamos desejar o sobrenatural de Deus, pois quando o sobrenatural de Deus entrar em sua vida, a sua vida nunca mais será a mesma. Sabe, irmãos, eu creio que a vontade de Deus para a nossa vida é que a gente não passe dessa vida aqui sem experimentar o sobrenatural dele. Sabe, nós vamos experimentar o sobrenatural. Eu creio, em nome de Jesus. Onde as pessoas aí fora, elas vão olhar, meu Deus, essa igreja é muito legal. Gente, essa igreja está experimentando o sobrenatural. Um dia desse era tão pouquinha gente. Olha só, essa multidão. 6 cultos de celebração no domingo. Imagina. Eles vão dizer, gente, é uma fila de pessoas para entrar na igreja. Onde a pessoa diz, eu tenho que ir cedo, senão não vou nem pegar lugar. Gente, eu creio que Deus, é da vontade de Deus isso. Agora, pastor, como então atrair o sobrenatural de Deus sobre a minha vida? É necessário entregas para atrair o sobrenatural de Deus. Dentro daquele texto que eu acabei de ler, que fala sobre Pedro, Pedro e seus sócios, eles dependiam de quê? De peixe. Diga comigo, peixe. Eles dependiam de peixe, gente. Eles dependiam da pesca. Tudo girava em torno da pesca. Só que a Bíblia fala que no natural eles passaram a noite toda trabalhando. No natural. Passaram a noite trabalhando. Não pegaram nada, meu irmão. Sabe o que é não pegar nada? Agora, eu fico imaginando então Jesus na praia e aquela multidão atrás dele para ser ministrada, porque a Bíblia diz que onde Jesus andava, a multidão ia atrás, porque ela queria ouvir Jesus. Jesus, por favor, fala conosco aí. Pega para nós, Jesus. E ele queria ministrar. E como é que ele vai fazer então? Então Jesus avista 2 barcos amarrados na beira da praia e um dos donos dos barcos lavando as redes. Pedro lavando redes sujas. Então Jesus entra no barco e diz, Pedro, o que você está fazendo? E essa resposta de Pedro é interessante. Ele disse, Jesus, eu estou lavando redes sujas. Ou seja, além de não ter pego nada, eu passei a noite trabalhando, peguei nada para levar para casa, não peguei nada para vender, porque eu dependo de peixe, não peguei nada. Além de tudo isso, ainda estou lavando as redes sujas. É muito forte. Lavando redes sujas significa, pode simbolizar várias coisas. Fazendo algo sem sentido. Sabe aquela pessoa que está fazendo, se esforçando, mas está fazendo algo sem sentido. Algo que Deus não mandou ela fazer. Algo que Deus não chamou ela para fazer. Ela está usando a vida dela todinha aqui para fazer algo sem sentido. Era isso que Pedro estava fazendo. Sem propósito eterno. Tem muita gente aí, gente, aí fora, sendo sucesso naquilo que Deus não quis que ela fizesse. Ah, aquele cara é um sucesso. Depende, irmãos. Depende do que você acha que é um sucesso. Deus quer que você seja um sucesso aqui. Sabe? Deus quer que você seja próspero, que você realmente seja usado por Ele aqui, e que você aproveite o máximo da sua vida para fazer isso. Olha essa frase, pode colocar aqui, querido? A maior tragédia na vida não é de alguém que viveu uma vida curta e morreu antes da hora. A maior tragédia é daquele que viveu uma vida inteira sem nunca ter descoberto o seu propósito. Às vezes aquela pessoa diz, eu queria, sabe, tem um remédio aí que se você tomar, tem uma fruta aí que se você comer, você pode viver mais 3 anos. Mas para que viver 3 anos se você não está aproveitando para Jesus? É muito importante a gente aproveitar a nossa vida agora. Tem uma frase que o apóstolo Melvinho, pai do pastor Eibe, sempre dizia, ele dizia, somente uma vida nós temos, e logo ela passará. Somente o que for feito para Cristo permanecerá. Às vezes as pessoas estão vivendo, sabe, gente, para si. E Jesus então entra no barco. Então Jesus olha para ele e diz, Pedro, eu estou precisando que você me entregue 3 coisas. Diga comigo, 3 coisas. Gente, o cara não pegou nada, passou a noite trabalhando. Está lavando a rede suja. Aí Jesus entra lá e diz assim, olha, eu quero que você me entregue 3 coisas. Quem já viu esse filme aí?
Às vezes você diz, pastor, eu não estou bem, sabe? Eu estou passando umas situações aí, eu não tenho tempo para servir a Deus, não. E sabia que é nessas horas que Jesus entra no barco e diz, olha, eu quero que você me entregue 3 coisas. E foi isso que ele fez com Pedro. Pedro, eu preciso que você me entregue 3 coisas. A primeira delas, diga comigo, barco. A primeira coisa que Deus pede para Pedro, Pedro, eu preciso do seu barco hoje. Eu estou lavando aqui. Não, deixa isso aí, eu preciso do seu barco. Quero nem saber. Por quê? Porque Jesus queria ministrar aquela grande multidão. E a praia, ele não podia ministrar ali, tinha que ter um púlpito, né? um barco para poder ministrar para aquela multidão. Então, é a figura dos seus recursos materiais. O barco aqui é a figura dos seus recursos materiais, a tua ferramenta de trabalho, é a representação dos seus bens naturais. Muitas vezes, irmão, parece que é quando a gente está necessitado que Deus pede. Abraão, quantos filhos tinha Abraão, irmão, quando Deus pediu? Ele só tinha o filho da promessa, que era Isaac. E aí Deus fala, não, eu quero o teu único filho, Abraão. Sabe esse único filho que eu te dei? Eu quero que você me dê ele de volta. Gente, isso é muito forte. E aqui, mesma coisa Jesus faz com Pedro. Pedro, eu preciso agora do seu barco. Porque Pedro poderia dizer, não, Senhor, eu não tenho tempo, não. Eu não peguei nada, vou ter que voltar para a praia, para o rio, para pescar. Ele falou, não, eu quero o seu barco. Jesus precisava do barco como púlpito para ministrar aquela grande multidão. Agora, muitos querem receber o sobrenatural de Deus, mas não têm coragem de entregar os seus recursos naturais. Vou repetir. Muitos querem receber o sobrenatural de Deus, mas não têm coragem de entregar os seus recursos naturais. Que são dízimos, ofertas, generosidade para com a obra de Deus, ajudar os necessitados, às vezes tem alguém que está precisando. Ela não tem coragem de fazer isso, mas ela está orando, Deus, por favor, faz o sobrenatural aí. Aí Deus, meu filho, você não está entregando nem o natural. A questão não é se Deus quer ou não quer derramar bênção sobre nós. A questão é o quanto estamos dispostos a devolver aquilo que Ele tem nos dado. Essa é a questão. E eu gosto da oração de Ana. A Bíblia diz que Ana era estéril. Sabe quem é a Ana, né? A esposa do Eucana. Ela era estéril. E para acabar de completar, a adversária dela, a Penina, ficava dizendo, olha, eu tenho filho, você não tem. Ela era estéril. Chega um dia que ela decide, eu não quero mais viver o natural. E ela faz uma oração ousada. Ela ora para Deus. E a Bíblia diz que ela orou de uma forma tão forte que o sacerdote achava que ela estava bêbada. Sabe o que ela disse para Deus? Claro que não está escrito dessa forma, mas eu vou traduzir para você. Ela disse, Deus, o Senhor está precisando de um profeta. E eu estou precisando de um filho. Me dê um filho. E eu te darei um profeta. Foi isso que ela disse. Nada mais, nada menos do que o grande profeta Samuel. Ela decidiu, Deus, eu estou cansada disso. Estou cansada de viver o natural. Ela ora para Deus e Deus, está tudo bem. E ela cumpriu a palavra dela. A Bíblia diz que Deus deu um filho para ela. E ela devolveu para o Senhor, o profeta Samuel. Depois, Deus deu mais filhos para ela. Sabe, queridos? Então, nós temos que ver realmente o quanto nós estamos dispostos a devolver para Deus aquilo que Ele tem nos dado. Porque muitas vezes nós queremos receber as coisas de Deus de mãos fechadas. Nós temos que receber as coisas de Deus de mãos abertas. É isso, esse é o segredo. Então, aqui foi o que aconteceu. A Bíblia diz que Pedro poderia dizer, não, Jesus, hoje não dá. Não dá para te servir hoje. Sabe, não dá, você está vendo aí, eu não peguei nada, eu tenho que voltar para pescar. Sabe o que Pedro falou para eles? Tudo bem, Senhor, está aqui o barco, eu vou te dar. Então a primeira coisa que Jesus pediu foi, diga comigo, o barco. Só que ele não parou por aí. Jesus pede a segunda coisa para Pedro. Diga comigo, serviço. É muito forte, gente. Você sabia que a gente serve a Deus, não é porque Deus está precisando, sabe? Deus não precisa, Ele é autossuficiente, irmãos.
Mas Ele quer que a gente possa servir Ele, porque Ele quer ver o nosso coração. E Ele pede para Pedro, serviço, ajudar a arrastar o barco, porque, olha, Pedro, é o seguinte, você me deu o barco, agora eu quero o seu serviço. Me ajuda a arrastar o barco lá para dentro da água, Pedro. Amarra lá o barco, fica lá. Foi o serviço que ele pediu, e todo dia Deus está pedindo a mesma coisa para nós. Às vezes a pessoa fala, pastor, mas eu não tenho tempo. Sabe, irmãos, isso não é verdade. Diga comigo, o dia tem 24 horas. Para todo mundo. Ou seja, a gente se organiza. Sabe, quando a gente diz, Deus, eis-me aqui. E eu lembro que quando eu fui chamado lá, em 2005, que eu falei para Deus, eis-me aqui. E as pessoas, às vezes, chegavam comigo, esse cara, você é louco, você vai como voluntário. Você já foi lá no Ceará? Eu digo, não. Você conhece? Não. Você tem emprego lá ainda? Não, mas Deus vai me dar. O mesmo Deus que me deu aqui vai me dar lá. E é interessante, irmãos, eu consegui um emprego lá, numa empresa 3 vezes maior do que a empresa que eu trabalhava. E eu lembro também que, aí quando chegou, a gente foi crescendo em Deus lá, e em 2014 foi a nossa ordenação como pastores, eu e minha esposa. E veio um filme, sabe? Eu comecei a chorar lá em cima do palco, lá na época que a nossa liderança estava orando, nos consagrando ao pastor, e eu passou um filme na minha cabeça. Sabe, irmãos, todos nós temos uma escolha, todos nós. Quando você acorda de manhã, você tem que escolher alguma coisa. Se ora, se não ora, se faz, se não vai, se vai para o trabalho, se não vai. Todo momento nós estamos fazendo escolhas. Pedro aqui teve uma escolha. E ele escolheu dizer sim para Deus. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo, eu preciso mais do que do seu dízimo, Pedro. Eu preciso de gente para cuidar das células. Agora Deus está falando conosco aqui. Eu preciso mais, porque tem irmão que diz assim, mas já dou meu dízimo, pastor. Você quer que eu faça o que mais? Já estou dando meu dízimo, mas já é muito já. 10% aí. E Deus está dizendo, não, filho, eu não quero só o seu dinheiro, eu quero o seu coração. Eu quero ver você me servindo. Eu quero ver você, sabe, a sua família, a sua casa servindo a mim. Eu quero ver você pregando o meu evangelho para as pessoas que estão morrendo sem Deus. Eu não preciso só do seu dinheiro, do seu dízimo. Eu preciso de gente para cuidar das células. Eu preciso de gente para visitar. Eu preciso de gente para ajudar no ministério infantil. Eu preciso de gente para fundar novas igrejas, novos trabalhos missionários. Eu preciso dos seus dons, dos seus talentos. Você entende de música? Vem para cá. Eu preciso de você. É isso. É isso que Deus está falando. Deus está precisando de nós aqui. E quando a gente diz sim para Deus, é lindo, é maravilhoso. Deus estava mostrando para Pedro. Pedro, existe algo mais importante que a sua prosperidade pessoal. É isso que ele estava dizendo. E sabe, gente, eu creio que Deus quer nos abençoar. Deus quer nos prosperar. E Deus vai prosperar você, amém, queridos? Deus vai fazer isso. Mas tem algo muito mais importante do que isso. Tem muita gente que está dependendo do seu barco. Ah, pastor, mas o meu barquinho é tão pequeno, pastor. Olha para quem está do seu lado e diga assim, Deus precisa de você. Diga assim, tem muita gente precisando do seu barquinho. Tem muita gente agora, nesse momento, precisando do seu barco aí fora. E eu sei que Deus vai continuar mandando multidões para cá. Só que nós precisamos fazer o quê, gente? Nos organizar para cuidar bem de cada pessoa. Sabe? E não é difícil, é gostoso. O pastor Ebe que diz, gente, é uma aventura. Essa vida com Jesus, ela não é pesada. Pelo contrário, é uma aventura que a gente vive aí. É gostoso demais. Sabe? Você poder chegar lá no final da sua vida, olhar para trás e dizer, poxa, Deus, obrigado. Porque o Senhor contou comigo. Obrigado. Você sabia que muita gente no céu vai agradecer você? Lá no céu, muita gente vai dizer, olha, obrigado, porque você não desistiu de mim. Porque você pregou para mim, você falou do amor de Jesus para mim. Sabe, queridos? Deus quer usar as nossas vidas. Então, a segunda coisa que Ele pede para Pedro é o seu serviço, Pedro. Eu preciso do seu serviço agora. O meu tempo é esse aqui, né, pastor? Apóstolo, é, né? Amém.
Meu Deus, é muito gostoso pregar aqui nessa igreja. Então, Jesus, ele pediu então para Pedro o barco, o serviço, aí vem o terceiro pedido. Diga comigo, tempo para Deus. Porque tem gente que diz assim, não, vou dar meu dízimo, mas não tenho tempo não. Fazer nada não para Deus. Sabe, gente, ninguém está falando também para você que todo mundo vai ser pastor, tempo integral, ou então todo mundo aqui vai para a África, não é isso que a gente está dizendo. Né? Não é isso. Mas você sabia que dentro do seu contexto, dentro do seu trabalho, eu não sei o que você faz, você é empresário, muitos empresários podem conhecer a Cristo através de você. Você é um professor universitário, muitos professores vão conhecer a Cristo através de você. Você é um advogado, você pode ganhar outros advogados para Jesus. Então, Deus quer usar você dentro do contexto onde você está. Você pode ser um missionário lá dentro. Lá na faculdade, onde for, Deus quer usar as nossas vidas. Eu creio nisso. Então, o terceiro pedido é tempo. Diga comigo, tempo para Deus. Isso aqui fala da intimidade. Não basta só a gente dar um serviço, porque tem gente também que faz um monte de coisa, mas não tem tempo para Deus. Não para ouvir Deus. E Deus está interessado que você pare e ouça o que Ele tem para falar para você. Fala de intimidade com Deus. Intimidade com a sua palavra. Separar tempo com a palavra de Deus. E eu acho interessante que quando Jesus, então, ele acaba de ministrar, aquela multidão, é interessante, que toda vez que Jesus ministrava, muita gente ali se rendia a Jesus, era curada. Então, aquela multidão foi alcançada. Aquela multidão foi abençoada. Agora, eu fico imaginando, então, Pedro, depois de tudo isso, voltando para as redes sujas. Terminou, Jesus? Ok, então deixa eu voltar a fazer aquilo que eu estava fazendo antes. O que ele estava fazendo? Lavando redes sujas. Só que ele sai para ir para pegar as redes sujas para lavar, para voltar a fazer. E eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro. Pedro, para onde você vai? Jesus, eu estou indo agora voltar para fazer aquilo que eu estava fazendo. Eu vou voltar a lavar redes sujas agora. Aí eu fico imaginando essa cena. Jesus fala, não, negativo. Você não vai lavar rede suja. Nós vamos pescar agora, Pedro. Amém? Vamos pescar? Vamos. Aí ele falou, vamos, Senhor. Sob a sua palavra, eu lançaria. Porque ele não pegou nada. E ele era experiente, irmãos. O cara era bom. Pensa um pescador bom, era Pedro. Mas mesmo assim, ele deixou de lado a experiência, tudo que ele sabia, sob a tua palavra. Diga comigo, sob a tua palavra. Porque muitas vezes a gente já fez tanta coisa, né, irmãos? Tentamos tanto. Ah, não, já tentei isso, pastor, não deu certo. Muitas vezes Deus está esperando a gente falar isso para Ele. Senhor, sobre a tua palavra eu vou fazer isso. Mas Jesus olha para ele e diz, Pedro, vamos pescar? Pega o barco agora pode jogar as redes. Eu gosto disso aqui, sabe por quê? Porque antes Pedro estava trabalhando no natural. Pedro passou a noite trabalhando, fazendo o natural, aquilo que ele sabia fazer. O natural não deu certo. Diga comigo, o natural não dá certo. Diga comigo, nós precisamos do sobrenatural. Agora sim, agora Jesus está no barco e Jesus fala, agora pode lançar as redes. E a Bíblia diz, irmãos, que ele lançou e pegou só os grandes peixes. Pastor, como foi que aconteceu tudo isso? Eu fico imaginando, claro, que a Bíblia não está falando isso, mas Jesus chama dos anjos aqui. Vem cá, pessoal. Olha só, vocês viram o que Pedro fez, gente? Pedro deu o barco dele. Pedro deu o serviço. Pedro deu o tempo dele para mim. Agora vamos lá e traz só os maiores para o Pedro aqui. Amém? Enquanto você está fazendo isso, enquanto você está dando o seu barco, enquanto você está dando o seu serviço, enquanto você está dando o seu tempo para Deus, Ele vai cuidar de você. Os grandes milagres virão sobre a sua vida. Você vai olhar, meu Deus, o que aconteceu? Foi o sobrenatural de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Levante a sua mão bem alta aí, eu quero declarar e profetizar. Pai, eu declaro em nome de Jesus o sobrenatural do Senhor. Eu não sei como as pessoas entraram aqui hoje,
Eu não sei se tem alguém aqui hoje precisando de um milagre. Eu não sei se tem alguém aqui que estava chorando por causa de uma necessidade. Pai, eu quero declarar que enquanto ela está dando o seu barco, ela está dando o seu serviço, enquanto ela está dando o seu tempo para o Senhor, grandes milagres sobrenaturais vão acontecer na vida dela e na família dela. Se você crê, aplauda bem forte ao Senhor. Então, queridos, vamos nos dispor. Seja o primeiro a dizer: Senhor, eis-me aqui. Pode me usar. Me usa na célula. Me usa para cuidar de vidas. Me usa para visitar as pessoas. Precisa de alguém para ligar para o novo convertido? Usa a minha vida. Sabe, querido, Deus quer usar as nossas vidas. Ele quer usar as nossas vidas para louvor e glória dEle. E para fechar hoje, nessa noite, somente os que estão dispostos a entregar os seus recursos naturais, seu serviço, o seu tempo, irão provocar o sobrenatural de Deus e receber grandes milagres na sua vida. Eu acho que tem, sabe, irmãos, tem milagres que eles acontecem, assim, vem acontecendo e tal, mas tem milagres que eu imagino que acontece assim. Eu acho que Deus olha e diz: cara, não tem jeito, eu tenho que abençoar esse cara. Sabe, quando Ana orou para Deus, Deus falou: não tem jeito, eu tenho que abençoar essa mulher. Ela provocou o sobrenatural. Ela provocou o milagre. Não aconteceu do nada. Ah, foi uma coincidência. Não, você provoca o milagre de Deus na sua vida. E eu tenho certeza, querido, quando você está fazendo tudo isso, você está provocando o milagre de Deus. A chuva do Senhor vai vir. A bênção do Senhor vai chegar. Sabe, queridos, você vai viver o sobrenatural de Deus aqui. A cidade de Camboriú será impactada com o poder de Deus aqui nessa cidade. Sabe, eu sempre digo, as maiores igrejas que vão surgir são aquelas que cuidam bem das pessoas. São aquelas que choram por almas, por vidas, que estão interessadas realmente em ver as pessoas transformadas, que não se conforma em ver as pessoas indo para o inferno, que chora por vidas, por almas. Sabe, Deus, Ele vai olhar e vai dizer: não tem jeito, Ele está provocando o sobrenatural. Na verdade, você está provocando um avivamento. Ele vai dizer: não tem jeito, eu vou ter que fazer um avivamento nessa cidade. Eu creio nisso. Você crê nisso? Eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Eu queria que nós aproveitássemos essa atmosfera de fé agora. Se você quiser, pode até vir aqui na frente. Quero orar por você. Eu sei que não vai dar para todo mundo, né? Porque o espaço não dá, mas só de você sair do seu lugar já é prova que você quer realmente viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Sabe, queridos, eu creio que nós vamos estar provocando um sobrenatural. Nós vamos estar provocando milagres de Deus. E Deus gosta disso. Ele gosta. Fecha teus olhos nesse momento, enquanto nós adoramos com esta canção, com o Ministério de Louvor vai estar cantando aqui. Esquece da pessoa que está do seu lado agora. Fecha teus olhos e começa a dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui. Eu quero entregar o meu barco ao Senhor. Eu quero entregar o meu serviço para o Senhor. Acima de tudo, eu quero entregar o meu tempo para o Senhor. Enquanto nós adoramos agora, fecha teus olhos e faz a tua oração aí mesmo onde você está. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração. Sim, Jesus. Transforma-me conforme a sua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, ó Deus, se até hoje eu vivi